Pensar é artigo de luxo. Parar para pensar o negócio, então, virou luxo. Mas isso pode custar caro. E eu lhe convido aqui nessa nossa conversa a se dar ao luxo de pensar. Vamos ver? Bom, por que a gente fala do luxo hoje não é só dinheiro, né? A pessoa fala assim, o luxo, eu tenho dinheiro, tenho tudo, tá tudo certo, que luxo. Mas pensando bem, o luxo mesmo é a gente ter tempo mental, ter disponibilidade mental, cabeça para pensar. E aqui nesse canal a gente fala de negócios, a gente fala de sistemas de gestão baseado em riscos, por exemplo, matriz de risco. E o quanto é importante se dar ao luxo de parar e pensar um negócio com profundidade. Quem que faz isso? É muito difícil. Por quê? Porque, na verdade, você está acostumado, a maioria das pequenas, médias empresas, empreendedores, gestores, eles estão no automático ali, acostumados a fazer a coisa girar, acostumados a pensar no dia a dia ali com o operacional em alerta, digamos assim. Pensar ali o dia a dia, como resolver aqueles pepinos do dia a dia. E isso é normal, tem que ser assim. Mas o que eu quero propor aqui nessa nossa conversa é incentivar você, empresário, gestor, a pensar o negócio, a dedicar um pouco mais de tempo a pensar em como o negócio está, a pensar nas nuances dos detalhes. Por quê? Porque com isso você vai conseguir analisar o seu contexto de uma forma muito mais ampla e identificar riscos e oportunidades que você não consegue identificar se você está o tempo todo no automático, tá bom? Eu gosto muito de falar da ISO 31000 e ela traz como uma análise prévia de uma matriz de risco a análise do contexto, o entendimento do contexto. Eu não vou aqui falar de contexto, porque eu quero aqui nesse vídeo de hoje provocar esse exercício de pensar profundamente. E sabe de onde tive essa ideia? Essa ideia foi numa conversa com uma amiga, onde nós estávamos falando, uma amiga que é empresária, e nós estávamos falando sobre propósito de vida, sobre negócios, sobre estar satisfeito no negócio, fazer o que gosta. E aí ela falou assim, amiga, sabe o que é luxo? Hoje em dia luxo é pensar. Você gastar tempo, ter tempo de parar e refletir, dedicar, nem que seja algum momento do seu dia, da semana, ou que seja, só para ficar analisando ali os pormenores do seu negócio. Aí eu fiquei pensando, realmente, né? É muito raro a gente parar para pensar a fundo o negócio. Então, por isso que surgiu aí a ideia de falar desse tema, né? Da importância de pensar. E por que pensar virou luxo, hein? Por quê? Porque a rotina nos engole. As vendas, fornecedores, equipes, impostos, retrabalho, tudo isso acaba nos engolindo dia a dia. E o dia só tem 24 horas, não é mesmo? E aí sobra execução e falta reflexão. Só que sem a reflexão, a gente não consegue ver, por exemplo, os gargalos, a gente não consegue ver aqueles riscos silenciosos, a gente não consegue enxergar os controles que estão frágeis, a gente não consegue enxergar as nossas dependências. Então, quando tudo é urgente demais, a gente está diante de desorganização recorrente. E poder parar e pensar é poder pensar não só no momento em que as coisas estão estáveis, é poder pensar nas possibilidades que a vida ainda pode trazer de uma forma estratégica para que a gente possa não ser pego de surpresa, para que a gente possa tirar o melhor proveito daquelas situações. Porque, querendo ou não, quem está na frente é quem pensa na frente, né? E eu acho que culturalmente a gente não tem também esse hábito de refletir, de pensar. Isso é mais uma atividade, digamos assim, da segunda linha de defesa. Eu sempre gosto de lembrar, né, aos meus telespectadores, essas 3 linhas de defesa, né? A primeira linha de defesa é a pessoa que está ali no operacional, o gestor, a pessoa que está no dia a dia. É a primeira linha de defesa do negócio.
tem que fazer certo aquilo. A segunda linha de defesa é onde a gente traz, por exemplo, algumas ferramentas externas, um momento de refletir, de construir uma matriz de risco, uma auditoria interna, por exemplo. Isso são linhas de defesa da segunda linha de defesa, né? E a terceira linha de defesa é uma auditoria externa, é alguém de fora que vem, por exemplo, auditar e apontar alguns erros. Então essas três linhas protegem o negócio. Só que para a gente sair da primeira linha de defesa, a gente precisa pensar, precisa refletir. Então aí é onde eu gosto de trazer, né, os parâmetros da ISO, que é o método que nós vamos usar aqui no programa da OPS, Operação Sossego. A gente traz o método da ISO 31000 numa linguagem simplificada, baseada em ação, né? Simplicidade e ação na gestão de risco. Então, primeiro, a ISO 31000 ela começa pelo contexto, não pelo medo. Então não adianta pensar em risco pensando no medo das coisas darem errado. Não, você tem que pensar em todo o seu contexto, analisar de forma aprofundada as expectativas das partes interessadas, as expectativas dos sócios, o apetite de risco dos sócios, aonde eles querem chegar, qual o contexto da organização. É uma organização que pretende ser estagnada mesmo? Ou é uma que ela já está num grau de maturidade, então ela não tem muita pretensão? É uma organização que pretende, por exemplo, expandir? Ou então que pretende abrir capital? Ou então que pretende abrir franquia? Ou atrair investidor? Ou uma empresa familiar que vai passar por um processo sucessório. Então, esse é o contexto da empresa, né? Qual é a estratégia da empresa, qual é a visão, a missão, né? Isso. E o risco, na verdade, ele não nasce assim, né, do vácuo, ele nasce do negócio real. Então, é importante mergulhar nele na realidade. E também não ficar divagando muito, mas ir com precisão e com clareza. Então, precisa demonstrar o negócio peça a peça. O que é isso? A gente precisa encaixar todas as engrenagens do negócio, quando a gente resolve pensar o negócio. Então, pensar em todas as áreas, de cabo a rabo, vamos chamar assim, onde a gente consegue aprofundar o pensamento e a reflexão. Por isso que o método da ISO 31000 ele pode ser feito inclusive por setor, porque a gente fala de matriz de risco, mas você pode ter uma matriz de risco da área fiscal, uma matriz de risco da área de recursos humanos, uma matriz de risco da área operacional. Tem muitas matrizes de risco, é um método que serve para muita coisa, mas a gente pode fazer, o que eu estou propondo, é a matriz de risco do negócio, onde a gente vai ver de forma holística todas as áreas. Mas um gestor pode sim conhecer o método, aprofundar no método e aplicá-lo apenas à sua área. Estou falando que o dono do negócio, o empreendedor, ele tem que gastar tempo para pensar no negócio. O gestor também tem que pensar no negócio. Lógico que ele vai focar na sua área, né? Na sua área ele não tem que pensar, ele tem que conhecer a fundo. Para isso ele tem que pensar, tem que desenvolver ali o raciocínio, a reflexão, não é isso? Isso não é burocracia, é maturidade, é governança, tá bom? E como a gente faz para pensar o negócio por camadas? Bom, a pergunta que me fizeram um dia é: eu quero implantar governança na minha empresa, por onde eu começo? Pensando, começa pensando. A primeira coisa que você tem que pensar é: aonde está a área mais crítica? Qual é a área mais crítica do meu negócio? Porque você não vai pensar tudo ao mesmo tempo, não é mesmo? Então você vai analisar as camadas e comece pela que você acha mais crítica. Bom, pelo meu feeling, pelo que eu percebo, pelo que eu conheço do meu negócio, a área mais crítica é a área de vendas. Eu não sei porquê, mas essa área não decola, é uma área que está me dando problema. Então vamos começar pela área de vendas. Mergulhe na área de vendas. Entenda onde nasce os seus leads, ali, onde nasce a captura da venda, como é feita a programação de venda, a definição da campanha de marketing, qual o elemento comunicativo que você usa para fazer as suas vendas, qual é o canal de vendas que você usa, quais os canais de vendas que você usa, quais as pessoas, quem são as pessoas que estão voltadas a vendas, quem elas são, o que elas fizeram, qual a expertise dele, conheça essas pessoas melhor. Então, onde se perde venda, até onde as vendas vão, qual é o meu percentual de venda em determinada campanha, comece a pensar nos indicadores daquela venda. Essas vendas, elas dependem do quê?
Então você mergulha naquele processo, naquela camada, você vai entender todos os meandros daquela camada. E você pode, inclusive, criar um mapeamento de processo dessa camada que se chama vendas. Você pode depois também, se optar aí pelo financeiro. Então vamos mergulhar no financeiro. Qual é o fluxo real? Ele já está mapeado? Quem faz a conciliação? Como ela é feita? Quem faz a conciliação? O que existe no mercado para me ajudar a melhorar esses controles? Quais os controles que eu tenho do meu caixa? Onde está tem concentração de funções? Ele é feito com qual periodicidade? Quais os indicadores que o meu financeiro pode me trazer? Isso você consegue fazer através de um guia. Então você tem, por exemplo, condições no programa da Ops, você ganha, por exemplo, uma planilha já com um modelo guiável para você ir mapeando os processos de entradas, de processamento e de saída de cada um desses processos, já lá muito automatizado. Automatizado não, muito mais direcionado, vamos chamar assim, desculpa. E você também tem acesso ao mapa de gestão, onde você tem ali várias dicas de indicadores e de informações para vários segmentos. Então ele já tem ali auto-preenchido vários segmentos, o que são assim indicadores padrões, né, para alguns segmentos. Mas nada disso vai substituir o seu trabalho como gestor ou como dono de parar e de pensar isso. E isso é um luxo mesmo, porque quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue se dedicar tempo a esse momento, a gente vai para outro patamar. A produção. Você já mergulhou no processo de produção? Quais os fornecedores críticos? Quais as alternativas eu tenho aos fornecedores críticos? Onde estão os meus desperdícios? Em que ocorrem desperdícios? Qual o volume de insumo que eu compro? E quanto eu desperdiço? Qual é a minha quebra? Eu já pedi isso de alguma forma? Eu tenho alguns controles que me permitem entender onde eu tenho quebra, onde eu tenho desperdício? Então, tudo isso, quantas pessoas eu uso, quais máquinas e ferramentas eu uso, quais alternativas de mercado eu uso. Então, vá olhar cada uma das camadas do seu negócio com um olhar profundo de reflexão. Mesma coisa para a área de RH, pessoas. Como é feita a contratação? As pessoas que eu contrato, elas recebem algum tipo de treinamento? Qual? De que forma? Como que é a cultura, o feedback da empresa em relação a isso? Então você vai acendendo uma luz em cada cômodo do seu negócio. Imagine que cada departamento é um cômodo e cada cômodo você vai acendendo uma luz. Cada vez que você mapeia os processos, que você organiza a lógica do negócio através de uma ferramenta visual, você acende uma luz no seu cômodo. E é isso que eu lhe convido a fazer através do programa da Ops. É acender uma luz em cada cômodo do seu negócio de maneira estruturada, com um guia que vai lhe auxiliar, e com isso você vai chegar aonde? Você vai chegar no maior nível de governança, no maior nível de conhecimento e uma maior capacidade estratégica de tomar decisões baseada em riscos, tá bom? Bom, depois que você identifica ali o seu negócio, você vai identificar os riscos dele e os controles. Então você identificar, imagina, para você conseguir chegar no grau de clareza de quais são os riscos reais da sua empresa, os riscos impactantes, os riscos que muitas vezes ninguém está olhando, você tem que passar pelo processo de reflexão. Você tem que passar pelo processo de entendimento do contexto. Você tem que se dar ao luxo de parar e pensar, tá bom? Então, com o contexto claro, você identifica riscos, seja operacionais, financeiros, reputacionais, riscos legais, né, de regulatório, ou então riscos estratégicos. E aí você pergunta, o que pode dar errado? E para você responder isso, você tem que parar e pensar. Tá? Qual é o impacto disso no meu negócio? Você tem que parar e pensar. Qual é a probabilidade disso acontecer? Você tem que parar, refletir o que já tem de insumo do passado, da sua história e pensar nas possibilidades. Então, pensar é um luxo que faz com que você consiga construir uma matriz de risco eficaz. Não desperdice isso, não delegue isso a ninguém. Então, você tem lá um mapeamento, uma ideia dos seus controles. O que são controles? Procedimentos, checklists, sistemas, auditorias, monitoramento de indicadores, treinamentos, normas escritas, normas claras,
segregação ali de funções. Isso são controles. Então você vai entender em cada cômodo quais são os controles que você usa, tá bom? E qual é o retorno desse luxo todo, né? A gente está aí falando do luxo de parar e pensar. Isso vai lhe dar o que de retorno? Pensar o negócio vai lhe trazer decisões melhores, vai lhe trazer prioridades claras, vai lhe trazer proteção real e vai lhe trazer um crescimento seguro. Faz com que você saia do piloto automático e o negócio pensado, ele ganha uma direção mais eficaz, tá bom? Então você ganha governança, você ganha clareza, você ganha sossego. Sossego de saber que aquilo que é importante, aquilo que é relevante, aquilo que pode quebrar o seu negócio, lhe dar uma grande dor de cabeça, está devidamente monitorado. Quer sossego melhor do que esse? Não tem, não é mesmo? Então, pensar um negócio é mesmo um luxo. E esse é o luxo estratégico que a OPS, Operação Sossego, lhe entrega. Exatamente. Que é para você parar e refletir, parar e organizar, proteger o seu futuro. Então, eu lhe convido a acessar aqui o programa da OPS, Operação Sossego, se inscrever nesse programa, acompanhar aqui esse canal com as dicas que a gente vai trazendo aqui e transformar a sua correria em direção mais clara, aumentar o seu nível de governança. Tem empresa que corre o dia inteiro e não sai do lugar. Então, pensar o negócio transforma essa correria em direção. Então, pense nisso. Pense no momento em que você vai trazer uma estratégia para a sua empresa, vai se dedicar ali um momento para exercer esse luxo tão importante que é pensar o negócio, que é acender as luzes em cada cômodo. Nem que seja para você descobrir que você está na direção certa, que você está fazendo o que precisa ser feito e que talvez uma pontuadinha aqui, algo ali, vai ser mais do que suficiente para você aumentar ainda mais a sua satisfação. Porque quem conhece o seu negócio é você. E nós aqui só estamos propondo uma metodologia, uma ferramenta para lhe auxiliar a extrair o que você conhece de melhor, ao que tem de melhor dentro da sua empresa, para que você possa conhecê-la a fundo com um método voltado a criar o seu mapa de risco para que você tenha sossego e na operação, né? Então, operação, sossego, simplicidade e ação na gestão de risco. Vem comigo!